Olá, queridos, muito prazer. Eu sou o João Paulo, professor de Geografia do QG do Enem, e estamos mais uma vez aqui em A Hora do Enem. Nossa missão hoje, apesar de ser um professor de Geografia, é ajudar vocês um pouco na redação. A gente acha que um dos temas possíveis para a redação do Enem é mobilidade urbana. E aí eu queria falar para vocês rapidamente em dois blocos sobre mobilidade urbana. No primeiro momento eu falo sobre alguns conceitos e uma questão ampla de mobilidade urbana e os problemas. E no segundo bloco eu volto falando com vocês de possíveis argumentos e medidas que podem ser tomadas para que vocês consigam uma redação nota 1000 aí no Enem. Bem, seguinte, falar de mobilidade urbana é falar de política pública. Hoje, o espaço urbano é um espaço conturbado e não necessariamente é um espaço de fácil acesso pelas populações. Basicamente, trazendo um primeiro conceito geográfico importante, é que as cidades elas crescem de duas maneiras. Primeiro, verticalmente nas áreas centrais e segundo, horizontalmente, é a horizontalização. No Brasil e nos países periféricos, a tendência é que as camadas mais pobres elas desloquem-se em direção à periferia. E é justamente aí que o tema mobilidade urbana ele ganha algo mais especial, porque essas populações estão bem longe do centro e elas diariamente fazem um movimento que, caso seja de um município em direção a outro município, chama-se movimento pendular, que é um movimento muito ruim em geral nos países periféricos. Então vamos lá. O que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é um conjunto de políticas públicas que tem um grande objetivo. E o objetivo é garantir um acesso democrático a todos os espaços urbanos. Esse é o conceito de mobilidade urbana. Conjunto de políticas públicas que tem por objetivo garantir o acesso democrático aos espaços urbanos. Por acesso democrático significa todo mundo poder acessar as diversas áreas urbanas. Fato que hoje é extremamente conturbado nos países periféricos. Por quê? Justamente em função do nosso modelo de urbanização. O fato das camadas mais pobres terem sido segregadas em direção à periferia faz com que essas camadas isoladas de um centro de trabalho tenham muita dificuldade em acessar os grandes centros, aquela área de negócios, a área central, onde estão a maioria dos empregos. Então, hoje, quais são as maiores dificuldades relacionadas à mobilidade urbana? Qual é a problemática que você deve encaixar na sua redação? Primeiro problema é o tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento ele é muito, mas muito demorado. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei um infógrafo para você conseguir olhar aí o tempo de deslocamento. Olha comigo aí, ó. Então, reparem o infógrafo aí, ó. A cidade do Rio, a região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, é a campeã. 141 minutos, quase 3 horas de deslocamento casa-trabalho. Depois São Paulo, 102 minutos, até Manaus lá embaixo, são 2 horas de deslocamento. Então, esse é um dos principais pontos. Aí, volta comigo aqui então, olha. É importante que você tenha conceitos. Conceitos são fundamentais na hora da sua prova. O que é uma região metropolitana? Região metropolitana, ou área metropolitana, como está escrito no seu infógrafo, é exatamente uma área conurbada entre uma cidade central, a metrópole, e cidades vizinhas. Conurbada vem de conurbação. Co significa união, a união de áreas urbanas, co e urbação. Quando essa metrópole cresce horizontalmente, a sua área urbana passa a ocupar, passa a se encontrar com áreas urbanas periféricas. A união entre duas ou mais áreas urbanas nós chamaremos de conurbação e dará origem no futuro a essa área metropolitana. O deslocamento entre uma cidade dormitório, que é aquela cidade menor que foi conurbada, e em direção à metrópole, que é a área de trabalho, a gente vai chamar de movimento pendular. E esse é o maior desafio da mobilidade urbana nos países periféricos, que, como eu te mostrei, você tem que assentar em 3 grandes problemáticas. E quais são? Ponto 1 é o tempo de deslocamento, que é exagerado, como eu te mostrei. Ponto 2 é a qualidade do deslocamento. Muitas vezes o tempo de deslocamento pode até ser um pouco maior, porém ele é de qualidade muito ruim. Ponto 3 é o custo do deslocamento. O custo do deslocamento é muito alto, mas muito alto. Empregadores, por exemplo, muitas vezes se recusam a contratar pessoas que estão mais distantes, em função do custo ser muito elevado. Tudo isso ainda vai ser permeado por mais um problema que está vinculado à imagem Brasil, que é o individualismo. Isso eu falo no próximo bloco, porque a gente vai falar dos problemas, vamos falar do individualismo para tentar puxar ganchos e apresentar soluções à questão da mobilidade urbana no Brasil.